aqui nesta noite disponível para revisão das matérias de morfofuncional, nervoso, cardiorrespiratório, com o intuito de exatamente os alunos poderem, de educação física, do curso de educação física, poderem executar as questões, fazer as questões da melhor maneira possível referentes a sistema nervoso, referentes a sistema nervoso cardiorrespiratório. Então, vamos lá. Infelizmente, por algum motivo, não podemos contar com a presença dos alunos, porém, eu estou deixando este vídeo gravado, tá bom? E, é claro, está disponível para eles na página na qual eu disponibilizo todos os vídeos para os estudantes da faculdade. A página minha é marcos, com COS, ponto, Abraão, A-B-R-A-H-A-O. Vamos lá. Compartilhar aqui nessa página. Pronto. Então, como a gente pode, após uma análise feita exatamente das provas do ENAD, observamos que as questões de fisiologia elas já vêm ganhando uma frequência um pouco maior a partir de alguns anos, né? Logo no início, você via poucas questões, né? Esporadicamente, desde 2004, em que começou o ENAD. Então, com os devidos intervalos, e exatamente com o espaço de tempo, notamos que alguns temas são mais, digamos assim, aplicados nessas provas. Então, com isso, eu vou fazer essa pequena explanação em função disso aí. Então, dentro do quadro fisiologia, né, podemos ver o seguinte: primeiro, homeostase. Eventos de homeostase são eventos dos quais simplesmente você tem o quê? Uma tendência à manutenção dos eventos internos, né, conforme os chamados parâmetros normais. Ou seja, a fisiologia de cada um, obviamente, apresentam algumas variações. Essas variações são conforme uma série de fatores específicos, tá bom? E esses fatores específicos geralmente vão fazer com que haja o quê? O melhor funcionamento não só das células, como dos tecidos em geral. E isso é bastante importante porque o sistema ele tende a funcionar com alguns aspectos muito importantes, que são fatores regulatórios desse corpo. Como a gente pode ver, os chamados fatores como temperatura, a questão de sais, ou seja, sódio, potássio, cálcio, o pH, bastante importante, oscilações entre alcalino e acidez. Você tem, obviamente, também nutrientes como glicose, gases como oxigênio. Vários desses fatores certamente vão ter que manter o quê? Valores desejáveis, porque você tem mais de 2 bilhões de células pelo organismo inteiro que simplesmente dependem desses fatores. E esses fatores simplesmente são o quê? Indispensáveis para o funcionamento do contexto celular e também o quê? De todos os outros sistemas, obviamente, relacionados com esse organismo. Então, com isso, o que a gente pode destacar, inclusive, pelo próprio sistema nervoso, como estamos vendo aqui mais de bolso? A questão do cérebro, né, onde você tem exatamente uma série de coordenações frente a eventos somatosensoriais, ou seja, a questão do corpo e eventos de captação variáveis, que a gente vai até acontecer alguns comentários, né? A própria regulação de temperatura, as sensações que nós captamos através dos corpúsculos e mais os órgãos do sentido, né? Visão, olfato, paladar, audição, tato. Tudo isso se soma a importantes locais, como, por exemplo, o próprio tálamo. O tálamo, essa sequência que é o tálamo, hipotálamo e hipófise, vão ter uma série de eventos reguladores que vão manter simplesmente os sistemas de homeostase o quê? Garantidos nisso. Porque com isso, você tendo esses eventos de estimulação nessas regiões, eu posso controlar, por exemplo, a produção de hormônios que você tem exatamente aonde? Aqui na hipófise. E a hipófise, como todos sabem, a questão exatamente do que? Da adena-hipófise, você tem vários hormônios reguladores corporais. O hormônio do crescimento, o GH, a questão do hormônio, o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, dentre os hormônios importantes que temos ali, é a produção de corticoides. Nós temos a questão também, por exemplo, de regulação hídrica, que você tem, por exemplo, de hormônios chamados de hipotalâmicos, hormônios vindo do hipotálamo e seguem exatamente o que? Sendo armazenados na chamada neurohipófise. Então, você tem um deles muito importante, até para esses eventos de homeostase, é o hormônio antidiurético,
tá bom? Então, isso tudo, nesse conjunto, ele se soma a outros eventos do sistema nervoso central, como ponte e bulbo, que se encontram aqui, responsáveis também pelos eventos de quê? Cardiorrespiratórios, tá bom? Que vão controlar através do décimo par, né, o décimo par craniano, nervo vago, ou a questão do coração e outros eventos que, né, do sistema nervoso referentes, obviamente, independente da nossa vontade, junto ao sistema digestivo e junto a outros órgãos em si. E, é claro, tendo ainda a medula espinhal aqui, que você vai ter o quê? As ramificações, nervos cranianos, nervos periféricos, os quais vão ser bastante importantes para uma série de controles. Tanto pela questão da via aferente, onde você capta essa informação do meio externo e leva para que o próprio encéfalo possa trabalhar com isso e te devolver as respostas devidas, obviamente, ou respostas que são dependentes da sua vontade, como musculatura esquelética, ou respostas que são independentes da sua vontade, como musculatura lisa. Então, com isso, você ainda tem aqui, e aproveitando o próprio cerebelo. O cerebelo também é bastante importante, porque é uma estrutura na qual vai te dar exatamente o que? O senso de equilíbrio, a questão do que? Da periferia, o evento exatamente que você consegue delimitar espaços. Então, você tem aquela zona de conforto em que você não choca com os indivíduos, você consegue desviar de obstáculos, perdão. E com isso, você exatamente vai ter tudo isso aí centrado na questão do cerebelo. Isso faz, pensando em tudo isso, é que você vai ter diversos eventos, o quê? Controladores exatamente desse aspecto de homeostase. Então, por exemplo, você tem os chamados osmorreceptores hipotalâmicos, ou seja, o hipotálamo consegue exatamente ver controles osmóticos, variações de água. Então, isso é bastante importante, porque você fala exatamente, ó, olha quem está aqui, o hormônio antidiurético. É ele quem controla, junto ao sistema renal, exatamente os volumes de água e soluto. Consequentemente, o que você vai ter ali? Um controle da pressão arterial, dos eventos exatamente de trocas via membrana celular. Isso é bastante importante para manter exatamente essa homeostase. Outro ponto importante, a regulação térmica, ou seja, a questão do trabalho que você tem intenso pela musculatura esquelética, ela produz calor. Consequentemente, o que vai acontecer? O suor, a eliminação de água, exatamente pelas glândulas sudoríparas, vai fazer o quê? Um equilíbrio exatamente desse senso, dessa perda desse aumento de temperatura. Então, com isso, você perde calor por meio, parecendo exatamente uma situação tipo aquela quando você verifica um ferro de passar e você exatamente encosta o dedo molhado no ferro e verifica exatamente se ele está quente ou não. O nosso corpo faz isso. Com o suor, ele evapora, ele exatamente rouba calor do nosso corpo e equilibra isso aí. Então, são várias sinalizações que você vai ter que vão ajudar, obviamente, aí, e o hipotálamo vai estar participando desses processos. Glicemia também entra nessa regulação, porque você tem insulina, né? O hormônio pancreático, que vai te ajudar exatamente ao quê? No processo exatamente de abertura dos chamados receptores para açúcares. Então, consequentemente, você controla a entrada e saída de açúcar certamente nessas estruturas referentes aí à questão do eventos celulares. E é claro, em especial, né, a questão do próprio trabalho muscular. Vocês sabem que exatamente você vai ter açúcar de reserva, o glicogênio, em grande quantidade, não só no fígado, como também nas células musculares esqueléticas. A regulação do CO2, também os níveis de CO2 são muito importantes. Você tem o sistema respiratório, que participa disso, mas só que você tem uma parte disso, desses gases, que são transportados aonde? Pelas hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, e com isso a hemoglobina, que é o pigmento que se associa a eles, vai transportar tanto oxigênio como CO2. Então você vai ter a oxihemoglobina com oxigênio, passando isso para as células, e o CO2 também junto a essa hemoglobina, onde você vai ter o quê? Os processos de hematose aonde? Nos pulmões. As trocas exatamente gasosas pulmonares. Lembrando que as trocas gasosas você pode usar para o corpo inteiro esse termo, exceto para os pulmões. No pulmão você fala exatamente o que? Hematose. Hematose é o nome do evento exatamente de troca gasosa com quem? Exatamente pelos pulmões, dos alvéolos pulmonares. E é claro, também somada a isso, a questão do controle hídrico, como eu disse a vocês, o ADH participando desse evento, fazendo com que esse hormônio antidiurético
apesar do termo antidiurético, é para você ter o quê? Uma maior ou menor retenção de água, não perdê-la tanto via urina, até porque a água é muito importante para o metabolismo. O sistema circulatório também vai ser muito importante, porque ele vai fazer com que haja uma regulação, é claro, desses níveis de dióxido de carbono, CO2. Outro ponto importante, fígado e pâncreas. Lembre-se sempre disso, porque o pâncreas vai te ajudar com essa insulina, conforme eu falei. E o fígado, armazenamento dos açúcares de reserva via o quê? Glicogênio. Os rins também participam muito disso. E por quê, professor? Porque exatamente você vai ter o quê? Uma passagem, uma troca, uma contribuição exatamente o quê? De retenção de sódio, potássio, fosfato, ou então liberação desses excessos em si. Continuando. Temos ainda, vamos lá, as glândulas endócrinas, tá bom? Ou seja, estamos falando de quem? Não só do pâncreas, mas você tem aí a tireoide produzindo T3 e T4, a questão do, por exemplo, a própria hipófise, que eu acabei de falar, a adenipófise, que produz seus hormônios, ou seja, hormônio do crescimento, GH, ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, hormônios gonadotróficos, como LH e FSH, que atuam tanto em homens como mulheres, e é bom frisar isso aí, que, por exemplo, o LH é bastante importante para o homem em função exatamente do estímulo das células de Leydig, tá bom? Na qual vai exatamente induzir o quê? Produção de testosterona. E o papai hipotalâmico nisso, ele entra exatamente na termorregulação, porque ele tem esses hormônios hipotalâmicos que eu citei, que são produzidos ali e armazenados na neurohipófise, como o hormônio antidiurético. Você tem os equilíbrios de energia em função disso aí, porque eu posso exatamente fazer uma regulação do consumo dessa energia e, é claro, os próprios fluidos corporais em si, tá bom? O hipotálamo também participa dessa regulação. E em função disso, acaba sendo associado com algumas questões de comportamentos, como, por exemplo, ao próprio evento sede e fome, né? Que nos quais a gente possa o quê? Repor os níveis de água e eletrólitos e, é claro, repor nutrientes através do sistema digestivo. Então, com uma questão, inclusive, de 2016, nós tivemos exatamente um aspecto desse, ele falando exatamente em relação a isso. Vamos lá. Durante o planejamento dos Jogos Olímpicos de 2016, o fisiologista responsável pela preparação maratonista alemão alertou os treinadores da equipe sobre as previsões de tempo no dia da competição. Após realizar pesquisa detalhada em condições climáticas do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos, ele verificou grande probabilidade da competição ocorrer em altas temperaturas e elevadas umidade. Então, com isso, a gente quer saber, em função disso, ele pergunta o seguinte: avalie as asserções a seguir em relação às propostas para saber exatamente o quê? Se uma é verdadeira, se a outra é falsa, se as duas são verdadeiras, se as duas são falsas, se uma complementa a outra. O gabarito da questão é exatamente a letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Aí você vê lá, a despeito da eficiência de mecanismos termorreguladores dos atletas de alto nível, as condições ambientais previstas por dia da competição devem ser motivo de preocupação para os treinadores. Mesmo com o atleta de alta performance, sempre a questão da hidratação é importante. Porque, é claro, perder água não é só água. Você tem no meio tem exatamente nesse meio a questão exatamente dos eletrólitos. Então, isso é bastante importante em função disso aí. Então, com isso, deve-se exatamente manter o quê? Esse equilíbrio exatamente hídrico. Por isso, aqueles dispositivos, né, com gel, com água, eletrólitos, exatamente fazer esse tipo de reposição desses atletas, obviamente, que de alta performance. E aí, por quê? A justificativa. Trabalho muscular intenso durante exercício em ambientes quentes e úmidos pode causar hipertermia, contra o qual o principal mecanismo de proteção é a evaporação do suor, que poderá ser insuficiente para regular a temperatura corporal devido à umidade alta. Perfeito. E tanto que uma, tá bom, é justificativa para outra. E por quê? Somente o suor, se você tiver o quê? Com altas temperaturas no ambiente, não vai ser suficiente. Então, com isso, é necessário que você tenha exatamente o quê? Esses eventos para haver um controle, obviamente, do corpo em relação ao corpo, isso aí. Outro ponto importante é falar sobre nossos receptores, exatamente o quê? Os eventos de processamento de dor. Então, com isso, o sistema nervoso central está envolvido muito nisso.
Então, essa consciência do dor está ligada ao lobo parietal, ou seja, essa parte superior, e, é claro, os eventos exatamente associados com o quê? Sistema límbico e hipotálamo, ou seja, a região do diencéfalo. Com isso, você tem todos esses eventos associados também à medula espinhal, ou seja, os chamados reflexos medulares, a sua coluna, tá bom? Faz essa interligação. E com isso, o que você repara? Que esses eventos exatamente somáticos, ou seja, as estruturas que captam as informações, existem várias delas. Então, com isso, você tem exatamente o quê? Envolvidos o quê? Com pressão, por exemplo, você tem outros específicos, como Meissner também, por toque, Patini, alta vibração. Cada uma delas está localizada em partes específicas dos tecidos. Como vocês podem ver, inclusive, aqui no próprio corte histológico. Você tem exatamente as terminações nervosas aqui, próximas à pele, no tegumento, como vocês podem ver, né? Você tem aqui o epitelial, o epiderme, né? A derme, representado pelo conjuntivo, e o tecido adiposo aqui como hipoderme. Então, você tem exatamente as terminações nervosas que captam essas informações. Certamente, esses receptores estão aí exatamente para fazer isso, captar frio, calor, essas variáveis, tá bom? Também os nossos receptores ligados à dor levam essa informação para o cérebro para que seja interpretada. E é claro, isso tudo a gente chama exatamente o quê? De algesia. Então você tem exatamente o quê? A algia nada mais é do que a dor. Então substâncias álgicas, como por exemplo, os chamados analgésicos, controlam isso aí. Exatamente esses eventos de dor em função disso. E é claro, vale sempre a pena falar na questão do próprio tecido muscular esquelético, que é bastante importante. Por quê? Vocês vão ter aqui a questão do importante relacionada ao sarcômero, tá bom? Que é um item no qual é uma estrutura de contração, é a unidade de contração da musculatura esquelética. Tudo isso ativado pelas junções neuromusculares do sistema nervoso, tá bom? E, é claro, importantes eventos ocorrem aqui. Ou seja, você tem as famosas fibras grossas, miosina, representada pela miosina, e as fibras finas, representadas por quem? Actina, tropomiosina e troponina. Lembrando o seguinte, que você tem simplesmente a troponina, tá bom? Ela vai ser responsável pelo quê? A ligação com o íon chamado de cálcio. Então, o cálcio vai ser muito importante para esses eventos de contração muscular. Você só tem contração muscular se você tiver cálcio. Isso é essencial. Como também você vai precisar de energia. Aí quem vai entrar nesse processo? As famosas cabeças de ATPase, ou seja, a miosina vai ter exatamente o quê? Enzimas que clivam, que quebram ATP e produzem energia. Para quê? Para que haja o movimento dessa estrutura em si. Então você vai precisar exatamente desses eventos. Aqui nos slides, depois, vocês assistam exatamente vídeos mostrando sobre o quê? Como funciona a sinapse, ou seja, o neurônio mandando informação para a fibra muscular, e um outro vídeo aqui também disponível para vocês, que é exatamente um vídeo que mostra todo o ciclo completo dessa contração, que aqui, inclusive, é um resumo que eu providenciei para vocês. Você tem aqui, ó, o potencial de ação chegando no nervo, você vai ter acetilcolina na própria junção neuromuscular auxiliando a isso, tá bom? Receptores vão te ajudar exatamente para quê? Para que acelere esse processo de contração. Os túbulos T vão estar exatamente aonde? Nas fibras musculares. Então, com isso, eles vão poder distribuir cálcio por essa estrutura e, consequentemente, depois proporcionar esse cálcio para onde? Para a troponina, ligada exatamente aonde? Na trançada com a actina e tropomiosina, na fibra fina. Então, com isso, é ciclos que vão acontecendo. Quebra de ATP, incorporação de cálcio, no movimento, obviamente, aí, vamos dizer assim, num sistema reversível. Quando falta cálcio para o organismo, então você tem baixas de oxigênio, como, por exemplo, atletas que correm muito, às vezes uma grande atividade muscular, as células podem estar em anaerobiose. Então, com isso, você baixa o oxigênio, ela troca o sistema de respiração celular por fermentação. Ou seja, a célula não vai morrer, mas ela vai trocar por um evento exatamente com menos energia, só para manter. Mas existe uma contrapartida. Quando você tem esse evento metabólico, o que acontece? Você tem uma produção como subproduto de ácido lático, que causa exatamente as famosas câimbras. Isso aí.
Então, lembre-se sempre disso. Energia para contração muscular. Você vai ter a própria miosina ATPase, bastante importante, ou seja, aquelas cabeças de ATPase quebrando ATP. Sem contar as fontes de ATP que você tem o quê? Da fosforilação oxidativa proveniente de onde? Da mitocôndria. A glicose, que vai estar armazenada exatamente no açúcar de reserva, o glicogênio. E sem contar a própria fosfocreatina. E aí vale se falar exatamente o quê? De dois tipos de fibras. As fibras rápidas e as fibras lentas. A fibra rápida geralmente tem o quê? Uma atividade anaeróbia. De consome o quê? Com alto glicogênio. Contrações bastante potentes em função, quando comparadas, obviamente, o quê? Em relação às fibras lentas, que são fibras vermelhas, tá? Então, o limiar um pouco mais baixo e, é claro, vão manter essa contração. Há um equilíbrio sempre, inclusive em atletas, na questão de quê? De você ter a concentração, quantidade de fibras rápidas e fibras lentas. Vem mais uma questão. Nessa questão, nós falamos o seguinte: temos lá a adolescência, onde o ser humano, por um processo de maturação, observa alterações no organismo, e tal maturação permite que o jovem seja capaz de desenvolver exercícios de baixa e média intensidade. A maturação biológica promove com o aumento da capacidade aeróbia ao longo da adolescência. Por isso, é difícil identificar o resultado do treinamento, que é feito na maturação sob potência aeróbia do adolescente, ou seja, essa fase de transição. Então, a potência aeróbia, representada pelo consumo de oxigênio, que a gente chama de VO2 máximo, é a máxima capacidade do organismo de determinar indivíduos e absorver, transportar, utilizar oxigênio para a produção energética. A partir dessas afirmações relativas, que necessariamente alteram esse volume de oxigênio. A correta é a letra C, onde você tem a 1 e 2 como afirmativas corretas. Repara, 1. Mudança de composição corporal devem ser consideradas profissionais de educação física. Sim, o adolescente está o quê? Em desenvolvimento. Então, com isso, você está a construção de fibras musculares, o próprio GH trabalhando em cima do crescimento do indivíduo, aonde? Nos ossos, na epífise dos ossos, bastante importante isso aí, eventos metabólicos, a tireoide ajuda nesse sistema, exatamente o quê? T3 e T4, junto ao sistema nervoso, bastante importante, tá bom? Letra C. Vamos lá, 1 e 2 apenas. Então, 2, profissional de educação física deve considerar a variação morfológica do sistema cardiorrespiratório. Correto. O sistema cardiorrespiratório tem uma evolução. Obviamente, maior volume de oxigênio, maior trabalho vai exigir o quê? Vai ser muito em consequência do quê? Do volume de massa muscular. Então, isso vai ter diretamente proporcional. Por quê? O oxigênio é utilizado como quê? Como evento oxidante dentro de uma mitocôndria. Vocês sabem que na mitocôndria você tem um processo de respiração celular, onde você pega uma molécula de glicose, C6H12O6, oxida com esse oxigênio e faz o quê? Produz ATP, 38 moléculas de ATP, CO2 como excreta, que você vai o quê? Expirar, e água, que você vai usar para o metabolismo. Isso varia, obviamente, o quê? Ao longo de toda a infância. E terceiro, que está errada, a economia do movimento de esforço físico é uma variável imprescindível à prescrição de exercícios para adolescente. Economia de movimento, não, né? Você teria exatamente o quê? Depender, até a questão do próprio, que do período em que ele se encontra, tudo bem, mas essa economia de movimento de esforço físico não é uma variável imprescindível, tá bom? Isso aí exatamente são outros fatores que vão entrar nesse processo, obviamente, relacionados a isso aí. E pensar no sistema cardiovascular, e a gente reparando nisso, sempre é bom e importante falar que você tem uma musculatura estriada cardíaca. Ela é simplesmente o quê? Com células muito entrelaçadas, próximas. Por isso você tem as contrações, ou seja, as sístoles, e os relacionamentos que são as diástoles. Você depende muito de cálcio, como todo músculo. Você tem uma musculatura estriada cardíaca, estriada esquelética. Ambas dependem, obviamente, de cálcio, mas a forma de trabalhar é diferente. Cardíaca, independente da tua vontade, ele está funcionando, contraindo, sístole, relaxando, diástole. E a musculatura esquelética, obviamente, que é um sistema no qual você controla esse movimento. E ela, obviamente, vai ter uma variação, obviamente, em função disso, mas tem algumas particularidades da musculatura cardíaca. Uma delas é a grande circulação de cálcio. Você tem um elemento exatamente que envolve o coração chamado pericárdio, que ajuda bastante, pericárdio, que exatamente ajuda bastante o quê? Essa contenção do cálcio e esse banho eterno que você vai ter certamente o quê? Para esse coração. Ele depende desse cálcio. Tanto que para você poder reanimar um paciente, você usa o quê?
energia elétrica, ou seja, o desfibrilador, né? Pode usar massagem cardíaca, uma ação mecânica, ou injeções de cálcio para reativar isso. E o pericárdio vai ser bastante importante, porque nesse espaço você vai ter uma grande quantidade de líquido extracelular, né, que é o líquido pericárdico, e, consequentemente, suprindo o que? Essas necessidades de cálcio do indivíduo. Coração, sempre é importante lembrar que todo vaso que chega ao coração é chamado veia e todo vaso que sai do coração é chamado artéria. Isso é muito importante. E sempre do lado esquerdo do coração você vai ter o quê? Oxigênio, ou seja, na questão do sangue rico em oxigênio, sangue arterial, tá bom? E do lado direito você vai ter o sangue rico em CO2, dióxido de carbono, sangue venoso. Outra coisa, válvulas. Válvulas você tem o quê? Lado esquerdo, a válvula bicúspide ou mitral, tá bom? E a válvula do lado direito, delimitando exatamente átrio e ventrículo, você vai ter átrio e cúspide. Lembre-se do seguinte, coração, órgão cavitário, 4 cavidades, 2 átrios ou aurículas, 2 ventrículos. Com isso, você vai ter as válvulas delimitando o quê? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, que são mitral ou bicúspide, permitindo exatamente a sua abertura, que após o enchimento do sangue vindo do que? Dos pulmões, ou seja, sangue rico em oxigênio, tá bom? Você vai ter o quê? A chegada do sangue arterial, e com isso ele vai seguir para os pulmões através da artéria aorta. Quem é que enche aqui o átrio esquerdo? A chamada veia pulmonar. Do outro lado, você tem o quê? Os átrios. Átrios que recebem o quê? Sangue rico em CO2. Veias que chegam, chamadas veias cavas. As veias cavas temos a superior e inferior. Enchendo esse coração de sangue, consequentemente, você vai ter a abertura de quem dá tricúspide. E com isso, ela vai encher esse ventrículo direito, consequentemente, enviará após uma sístole, porque lembre-se de uma coisa, átrios contraem juntos, ventrículos contraem juntos. Toda vez que você contrai o ventrículo, ejeto do lado direito sangue para quem? A artéria pulmonar, onde vai sofrer o processo de hematose que eu falei para vocês. Troca de CO2 por oxigênio. Depois, lado esquerdo, esse sangue retorna lá da pequena circulação. Para onde? Veias. Veias o quê? Pulmonares. Essas veias pulmonares vão encher esse átrio esquerdo e depois vão para aqui, com a abertura da bicúspide, você vai ter o quê? O enchimento do ventrículo esquerdo. O sangue ser ejetado para onde? A artéria aorta e começando assim a grande circulação. Lembre-se sempre disso. Lado esquerdo, sangue arterial. Lado direito, sangue venoso. Você sempre tem no átrio câmaras de admissão, porque são câmaras de entrada do sangue. E é claro, vão receber sempre o sangue de veias. Não esqueçam isso. Sempre receberão sangue das veias. E no ventrículo você vai ter câmaras de ejeção, saída do sangue. Ou seja, sempre vai ser ejetado para uma artéria. Aqui um vídeo também para você ver a questão da pequena e grande circulação do indivíduo. E aí, falando disso aí, perdão, você tem lá para ver exatamente as corretas, tá bom? E com isso, nós temos as 3 afirmativas corretas. Coloração vermelha, exatamente característica de elevado número de mioglobina. Exato, pigmento que existe aonde? Na fibra muscular. Capacidade de oxidativa elevada, perfeito. Fibras brancas, por sua vez, possuem força de contração elevada. Ótimos, perfeito. Grande quantidade, de glicogênio, açúcar de reserva, gerando bastante ATP. Principalmente por glicólise anaeróbica. Porque exatamente você vai poder o quê? Gerar ATP dessa reserva. É por isso que o indivíduo lá não tem uma necrose, não tem a morte de uma célula lá das pernas dele na hora que ele está correndo. Porque exatamente você vai ter ATP para manter essa energia da célula. Fibra de contração lenta, possui pequena quantidade de mitocôndrias, e o que lhe confere menor resistência à fadiga. Exatamente. O que você não vai encontrar exatamente na vermelha, que tem alta resistência. Fibra de contração rápida possui grandes quantidades de mitocôndrias, bastante respiração celular. Velocidade e remoção de quem? Do lactato. Lembra do ácido lático? Exatamente, o lactato é a base dele. Consequentemente, produz maior resistência à fadiga. 3. Comenta correta. Práticas de exercícios de fibras vermelhas são mais recrutadas por maratonistas, olha o que eu falei, enquanto as fibras brancas são recrutadas por velocistas. Exato.
Corridas de maior, obviamente, resistência, o maratonista. Então, ele precisa exatamente de quê? Dessas fibras vermelhas. Já o velocista precisa de explosão, né? Então, por isso, ele vai precisar o quê? Exatamente das fibras brancas, maior resistência para isso aí. Por esse motivo, letra E, todas corretas. Sistema nervoso, nunca esqueçam, divisão. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Central, dividido em encéfalo, cérebro, cerebelo, ponte, bulbo. Lembrando que esse encéfalo tá bom, é bastante importante para o quê? Eventos de coordenação, memória, exatamente você fazer o quê? O controle da homeostase do organismo. Medula espinhal, sua coluna, vai ser exatamente a saída aí para diversos nervos, para controles de diversas situações em relação ao corpo. No sistema nervoso periférico, você vai ter, a questão exatamente dos eventos que chamamos o quê? Sistema periférico somático e autônomo. Somático, você controla. Autônomo, exatamente, são eventos viscerais, de glândulas, de estruturas, de órgãos. Você não controla, ocorre independente da sua vontade. Via simpático, sistema simpático e parasimpático. Parasimpático são fibras colinérgicas, muita acetilcolina como neurotransmissor. Simpático, fibras adrenérgicas, muita adrenalina e noradrenalina. Aqui, meninos, exatamente um importante resumo sobre isso. Repare, você tem sempre as entradas de informações via sistema nervoso periférico. São os órgãos do sentido. Olha quem está aqui. Mucosa olfatória, retina, ou seja, você tem a visão, olfato, paladar, audição, tato. Tudo isso é via periférica. Tudo exatamente você acumula informações e joga para o sistema nervoso central, que interpreta. Processa tudo isso, joga para a medula espinhal e te devolve. E quê? Em resposta. Então, por isso você tem uma via aferente, que traz informação, e uma via eferente, que te devolve uma resposta. Pode ser, por exemplo, pensando no alimento, você tem as glândulas salivares produzindo saliva. Você tem, por exemplo, musculatura lisa, que contrai independente da sua vontade. Ou musculatura esquelética, na qual você a controla. Consequentemente, são eventos que são dependentes da sua vontade. Aqui o encéfalo, como eu falei para vocês, dividido o quê? Em cérebro, onde você tem o telencéfalo e diencéfalo. Telencéfalo são os hemisférios, direito e esquerdo. No tronco cefálico você vai ter o quê? O mesencéfalo. Depois ponte e bulbo, aqui mais para baixo. E o cerebelo, aqui nessa outra posição a qual estou apontando. Cerebelo, que é bastante importante em função disso aí, porque está relacionado com o quê? Aprendizagem motora, exatamente coordenação motora, equilíbrio. Inclusive, teve uma questão no ENAD sobre isso, tá bom? Tônus muscular. E aqui nós temos o que? O arco reflexo. O arco reflexo é muito importante para eventos, não aqueles eventos coordenados. Vou esticar, pegar aqui meu celular e colocar em cima da mesa. Isso é um evento coordenado. Mas se, por exemplo, recebesse, por exemplo, pisasse em algum lugar com um prego, alguma coisa, eu recebo, obviamente, a informação e rapidamente retiro meu pé. Ou então, no local onde eu estava quente, eu retiro minha mão. Por quê? A via aferente leva, exatamente o chamado nervo sensorial, leva a informação para a coluna. E a coluna vai ter exatamente uma importante diferença no posicionamento de uma substância em relação ao sistema nervoso central. A chamada exatamente o quê? Massa branca e cinzenta. A substância branca na coluna fica exatamente na periferia. São neurônios bastante mielinizados. E a parte central são o quê? A substância cinza. Já no cérebro, exatamente onde no encéfalo, para ser mais exato, você tem a substância branca mais interna. As sinapses são mais rápidas, porque exatamente eles são neurônios com muita bainha de mielina, similar ao que você tem na periferia da estrutura aqui. Mas só que lá no sistema nervoso central, lá no cérebro, você vai ter o quê? Massa branca, esse sistema o quê? Mais interno, e a cinzenta mais periférica. Eu respondo ao calor, por exemplo, na superfície, retiro a mão. Eu levo exatamente essa resposta para quem? Nervo motor. Fibras musculares esqueléticas, a qual você controla e retira sua mão rapidamente. Isso é a via eferente. Temos exatamente também aquilo que eu falei para vocês. Você evita colisões, uma série de eventos em função exatamente do cerebelo. E, é claro, temos aí a questão a próxima questão, onde nós temos os itens, a letra B como correta, 1, 2 e 5. Vamos lá. Já que 1, 2 e 5 estão corretos, vamos ver a 3 e 4. A participação do cerebelo na manutenção do equilíbrio corporal e postura
corporal se faz por intermédio do trato espino-cerebral. Não é espino-cerebral. Você tem exatamente o quê? A questão dos nervos, tá? Os nervos é que vão fazer exatamente essa resposta por parte do quê? Do sistema de resposta do cerebelo. Outra coisa. 4. A manutenção do equilíbrio de postura se faz basicamente pelo cerebelo espinhal, cerebelo cerebral e pela zona medial. Você ainda tem, claro, a questão do ouvido interno, que ainda mantém também esse equilíbrio aí que ajudaria nesse processo. Níveis elevados de força e potência são responsáveis exatamente crianças por tiver alcançado a maturidade. Foi uma questão do ENAD de 2004. Tá bom? Então, vocês estão vendo que sistema nervoso, fibra muscular, é uma constante nas provas do ENAD. Por quê? Mielinização de uma grande estrutura de nervos motores é incompleta até a maturidade sexual. E, deste modo, o controle neurológico fica limitado até esse momento. Resposta certa, letra, A. 2 afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Por quê? Lembre-se que mielina, a baía de mielina, que eu vou falar daqui a pouco aí, no próximo slide, exatamente o que envolve o maior isolamento do neurônio e, consequentemente, maior passagem de informação. Aqui você vê um neurônio, basicamente, com o quê? Corpo celular axônio. Lembre-se que essas estruturas são o quê? A bainha de mielina. E você tem exatamente o isolamento onde não dispersa o quê? Esse potencial elétrico, a informação, o impulso nervoso, que sempre ocorrerá sempre do corpo celular em direção ao axônio. E aqui a famosa bomba de sódio e potássio. É o que vocês estão vendo aqui. Esse processo da bomba de sódio e potássio, ela vai ser importante porque ela vai transmitir o impulso nervoso, sempre no sentido corpo celular axônio. A troca desses íons pela membrana celular do neurônio faz com que eu gere a tal da carga elétrica, o chamado também impulso nervoso. E aqui vocês têm um vídeo, depois vocês assistam, exatamente que mostra como é esse impulso nervoso. E, meninos, aqui exatamente para a gente se despedir, vocês têm o seguinte, nem uma página minha no YouTube, que eu vou mostrar aqui para vocês, na qual vocês têm todas as informações referentes exatamente às minhas aulas, tá? As aulas disponíveis para quê? Para os alunos da Unime. Então, aqui você vai ter aulas, por exemplo, se você quiser ter uma maior profundidade, sistema nervoso, vocês têm aqui, por exemplo, vamos puxar uma aulinha aqui minha, que eu deixei aberto, são 130 aulas, mas é só de sistema nervoso. Você tem renal, você tem morfofuncional, tegumentar, todas estão aqui disponíveis. Estão vendo aqui tudo aberta. Vamos abrir aqui, inclusive, uma. Basta você procurar pelo nome aqui. Por exemplo, vamos ver uma aula aqui minha de cardíaco, essa última semana. Só vocês clicarem aqui, se registrem na página, vocês poderem exatamente trabalhar nesses vídeos, tá? Ficarem todos disponíveis. E repara uma coisa, olha aqui. Então, todas as minhas aulas estão aqui, com detalhes, com tudo que eu falei, com os eventos, explicações de regulação de homeostase, tudo isso aqui. Não só, como eu disse, não apenas nervoso. Vocês têm exatamente o quê? Várias outras aulas. Então, tem nervoso aqui, você tem aqui, por exemplo, vamos lá, ó, tegumentar, que por acaso muscular, olha muscular aqui. Vocês também vão poder ver todas essas aulas aí minhas. Repara. Inclusive o que? Explicando aqui, por exemplo, a própria contração da musculatura esquelética, por exemplo, dos detalhes. Aqui temos os... Espera aí. Exatamente os... Cadê? Só um minutinho. Os eventos, exatamente como acontecem em função disso. Bastante importante. Aqui um vídeo exatamente que explicando como é o processo exatamente de contração muscular, tá bom? Bastante importante, bem didático em função disso aí. Aqui exatamente os eventos que você tem em função disso. Só um minuto aqui para vocês verem ele movimentando. Olha o cálcio aqui, as cabeças de miosina, como eu disse, produção de ATP. E você tem tudo isso aí exatamente explanando a questão toda aquela de contração muscular esquelética, que é tão importante aí para as provas dos senhores. Então, meninos, vamos fazer assim, fico por aqui, tá bom? Eu vou deixar essa aula exposta lá inclusive eu vou publicá-la agora,
e disponível aqui, ó, o link do YouTube. Espera aí, eu vou botar aqui para vocês de novo. Quem assistir a aula, a favor também de divulgar para os colegas isso aí, que vai ajudar bastante, certamente, nas suas provas lá do ENAD. Aqui, bem grande para vocês. Vamos lá. Pronto. Link de aulas do YouTube. Marcos, com C-O-S, ponto, Abraão, mas só que A-B-R-A-H-A-O. Vão para lá, entrem na página, aproveitem e, sinceramente, excelente sorte para vocês, que tudo dê certo lá nas atividades do ENAD. E é isso, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem bem e bastante estudo aí com morfuncionais, obviamente. Tudo de bom, um abraço.